Boa noite, queridos amigos, espíritas, simpatizantes da doutrina. Estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos iniciar com o hino de louvor a Deus, na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. E mais uma vez, boa noite a todos que estão acompanhando o programa Conhecendo o Espiritismo. Lembrando que o nosso programa vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. E no programa de hoje, nós vamos abordar um tema muito importante e muito grave, que é o suicídio, que infelizmente é uma realidade que vem trazendo tanto sofrimento, não só às famílias, mas especialmente àqueles que, enfrentando tantas dificuldades, tantos sofrimentos, encontra essa opção como uma possível solução, um possível lenitivo para os seus problemas, quando, na verdade, a realidade é bem diferente. E vamos trazer aqui a visão da doutrina espírita, que vai então nos trazer consolo e certamente esperança. Vai nos tranquilizar com relação aos problemas que enfrentamos diariamente. E nesse primeiro bloco, vamos ouvir nossa irmã Eliane falando sobre o suicídio não é a solução. Entendamos o pensamento espírita, que é um grito pela vida, sempre.
Regularmente, o governo brasileiro publica o documento Mapa da Violência, que traz o estudo dos índices de criminalidade, acidentes e suicídios no país, e justamente os indicadores sobre o suicídio merecem ampla análise, pois mostram um acentuado progresso da década de 1990 para os nossos dias. Esse crescimento não acontece apenas em nosso país. Estudos também revelam que na Europa e nos Estados Unidos, o suicídio está em crescimento. Várias são as causas que levam uma pessoa ao ato de tirar a vida: desgostos, insucessos financeiros, perda de um ente querido, desilusão amorosa, ingratidões, falta de objetivo na vida, ter tudo e não estar satisfeito com a vida que leva e etc. Em todas essas circunstâncias, prevalece a ideia de que a morte, sendo o fim de tudo, seria o grande lenitivo para sofrimentos e desilusões, encerrando esse ciclo existencial aparentemente não favorável. Com o Espiritismo, nossa perspectiva sobre a vida muda totalmente e, portanto, nossa visão sobre o suicídio também torna-se bem diferente. Entendamos o pensamento espírita, que é um grito pela vida sempre. O Espiritismo nos ensina que tudo o que existe no universo é criação de Deus e que o acaso e o nada não existem. Temos prova disso estudando o universo e nosso próprio planeta através das estruturas que formam a natureza. Como o acaso ou uma explosão energética poderia dispor tudo de forma tão equilibrada, lógica, onde cada elemento complementa outro, colocando todas as coisas no lugar certo? E mais, como explicar a complexidade das leis que regem a natureza infinita com o acaso? E como entender estruturas maravilhosas como a do nosso corpo orgânico, descendentes de uma única célula, tendo como causa o acaso? Tudo nos indica a existência de uma inteligência superior, que denominamos Deus. Também nos ensina o Espiritismo que somos seres imortais, espíritos ou almas, que não estamos nesta existência por acaso e que não somos frutos de uma gestação que é apenas do corpo orgânico. Somos seres já existentes e que continuaremos vivos após a chamada morte, que é apenas do corpo. E continuaremos bem vivos, pois jamais perdemos a individualidade e a consciência de nós mesmos. Numa única existência não é possível aprender tudo e ter todas as experiências necessárias para chegarmos à perfeição intelectual e moral, que é nosso destino. Temos a reencarnação, chave da vida, que faz com que, através de múltiplas existências, possamos progredir incessantemente. Com a reencarnação, descobrimos, mais uma vez, que o acaso não existe, pois tudo tem a sua razão de ser, pois a cada um é dado, segundo suas obras, como nos ensinou Jesus. Diante desses dois ensinamentos, descobrimos que o suicídio nada resolve, pois se somos imortais, continuando a viver após a desagregação natural do corpo, iremos nos deparar no mundo espiritual com os mesmos problemas, agora agravados com o ato contra a vida, que na verdade pertence a Deus.
é ilusão acreditar que tudo se resolve com o suicídio ou que com ele poderemos nos encontrar com aqueles que já partiram. O suicídio é ato contra a vida, é infração grave da lei divina, pois nascer no mundo é dádiva de Deus, já que é aqui, neste planeta de expiações e provas, onde temos oportunidade de resgatar débitos de vidas passadas, reparar o mal porventura feito e crescer em amor e bondade para com o próximo, que são as senhas para mais rapidamente chegarmos à perfeição. As chamadas vicissitudes ou tribulações, tanto de ordem material quanto moral, fazem parte desse processo conhecido como lei de evolução, onde aprendemos a nos responsabilizar pelas consequências do uso do livre-arbítrio, assim desenvolvendo o senso moral e sabendo separar o bem do mal. Diante dos chamados problemas, das dificuldades de toda ordem, acionemos a fé e a coragem, a perseverança e a esperança, pois Deus tudo nos oferta para que com as próprias forças possamos contornar e superar esses obstáculos, mesmo que isso leve muito tempo. Se a dor é inevitável, o sofrimento pode ser minimizado pelas nossas atitudes e pela nossa resignação. A literatura espírita é farta em depoimentos daqueles que utilizaram o suicídio como uma porta de saída e descobriram que, na verdade, era uma porta de entrada para tormentos ainda maiores, como podemos ver nos intensos relatos mediúnicos trazidos pelos que estão desencarnados e descobriram que a vida continua depois da morte e que ninguém foge da própria consciência, onde está gravada a lei divina. O suicídio não é solução. Saber enfrentar a nós mesmos, vencendo nossas fraquezas morais e combatendo os vícios que ainda nos arrastam e enfrentando com coragem e serenidade as dificuldades da convivência social, não nos deixando arrastar pelo orgulho, o egoísmo e as convenções terrenas, isso sim é solução para continuarmos a viver da melhor maneira possível, cultivando paz e felicidade para nós e para os outros. O remédio amargo. Uma mulher estava passando por grandes sofrimentos em sua vida. Estava cheia de dívidas, seu marido a abandonou, seus filhos brigaram com ela e havia o risco de perder a sua casa. Já não aguentava mais aquela situação e começou a se questionar o motivo de tamanho sofrimento. Pensou em desistir de tudo e tirar sua própria vida. À noite, em meio a muitas lágrimas derramadas, orou a Deus pedindo que interrompesse tanto sofrimento, pois ela não queria passar por tudo aquilo. Fez uma prece declarando: Deus, por favor, não consigo aguentar tanto sofrimento, tantas dificuldades em minha vida. O Senhor é todo-poderoso. Suplico que retire este peso dos meus ombros. Após a oração, a mulher deitou-se e adormeceu. Começou a sonhar que um anjo vinha em sua presença e lhe dizia as seguintes palavras: Sou o anjo que Deus enviou para te acudir neste momento. Por favor, venha comigo. No sonho, a mulher foi seguindo o anjo
e percebeu que ambos iam regressando ao seu próprio passado. Começou a rever várias fases de sua vida e finalmente parou numa cena em que ela obrigava seu filho a tomar um remédio. O anjo aproximou-se e disse: "A resposta às tuas angústias está dentro de ti. Tu mesmo usou este método para ajudar teus filhos." A mulher olhou a cena e viu que num passado não muito distante, quando seus 2 filhos ainda eram crianças, ela os obrigou a tomar um remédio bastante amargo. Um dos seus filhos estava doente, e o médico havia receitado aquele medicamento afirmando que, caso o menino não o tomasse, poderia ficar ainda mais doente. Mas, ao contrário, se ele tomasse a medicação, iria melhorar em pouco tempo. A mãe, então, levou o remédio para o filho. O menino recusou-se a tomar a medicação, dizendo que o gosto era muito amargo e que ele não queria sentir aquilo. A mãe então disse que ele deveria tomar de qualquer forma. Caso contrário, iria castigá-lo severamente. O filho chorou, esperneou, gritou, fez muitas cenas, mas finalmente tomou o medicamento. Alguns dias depois, estava curado de sua enfermidade. O anjo que acompanhava tudo perguntou à mulher: "Você deixaria de dar este medicamento a seu filho porque ele pediu, alegando que não queria sentir o gosto ruim do remédio?" "De jeito nenhum", respondeu a mãe. "Se o medicamento é necessário e se vai curá-lo, ele precisa tomar, não importa a sua vontade." Pois naquele momento ele era uma criança e não podia entender o que se passava e a importância da medicação. O anjo respondeu: "O mesmo ocorre entre você e Deus. Deus é seu pai ou mãe, e a humanidade inteira são seus filhos. Os seres humanos são como crianças, que não compreendem ainda os benefícios do remédio amargo dos sofrimentos e provações da vida. Da mesma forma que tu obrigas teu filho a tomar uma medicação que é para o bem dele, Deus também nos coloca em circunstâncias que nos são indesejadas, mas que são imprescindíveis para a cura do nosso espírito. Também para ti, os sofrimentos são remédios muito amargos, e te revoltas e te recusas a sentir tamanho de sabor. Procure compreender que, da mesma forma que teu filho precisou do medicamento para se curar, teu espírito precisa atravessar estas tribulações para se purificar. Autor Hugo Lapa. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Que a vida nunca fosse assim, que a felicidade então pra mim seria só buscar você, meu Jesus. Eu agora compreendo bem que a dor tem sua razão de ser. Se fiz sofrer, chorar alguém, todo amor e a luz do amanhã hei de encontrar, procurando hoje servir
sorrir e amar, meu Jesus. Toda lágrima traz a lição. Eu já entendi que ser feliz é ter a paz no coração. Todo amor e a luz do amanhã hei de encontrar, procurando hoje servir, sorrir e amar. Jesus, toda lágrima traz a lição. Eu já entendi que ser feliz é ter a paz no coração. Todo amor e a luz do amanhã hei de encontrar, servir, sorrir e amar. Oh, oh, Para você que está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema o suicídio na visão espírita. E vamos agora com o nosso segundo bloco, com a nossa irmã Shirley, com o tema A Lição da Semente, baseada no capítulo 4 do livro Jesus no Lar, pelo espírito Nélio Lúcio e psicografia de Chico Xavier, e ensina que cada indivíduo é um semeador da sua própria jornada, responsável por plantar o amor, a caridade e a palavra de Deus. Assim como uma semente, o espírito humano precisa germinar, superar adversidades, aqui como encarnado, e crescer para produzir frutos de virtudes, cultivando o seu potencial divino. Diante da perplexidade dos ouvintes, Jesus falou convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento,
O seu pulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, ela frutifica para o bem de todos. O aprendiz que teve a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, e que a dor é a ameaça constante. Porém, meus irmãos, experimenta, acima de tudo, o impulso da ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se faz peregrino e em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe o objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. E sem perceber, produz frutos de esperança, de bondade, de amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma do filho saudoso. Portanto, o mestre silenciou por momentos e ainda concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que ele se exprime. A essa altura, Pedro, que ouvia o sermão, interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não as praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e os furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades essas renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Que assim seja. Prece por um suicida. No capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida.
O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Com a prece sugerida pelo codificador do Espiritismo, oremos em favor de quem muito precisa da nossa ajuda. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma daquele em quem penso nesse momento. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras expiações. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Assim seja, Senhor. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Anunciou Jesus. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem
passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema o suicídio na visão espírita. Vamos ouvir agora uma mensagem de Haroldo Dutra Dias falando sobre o suicídio. Olá, meu amigo. Eu sei que talvez você esteja aí do outro lado dessa tela, olhando para mim, me ouvindo e passando uma situação muito difícil, extremamente traumática, algum problema que você considera insolúvel, insuperável. E talvez, acreditando que você é o único ou acreditando que você não tem força e que você está desamparado, esteja passando pela sua cabeça abandonar a vida, sair da luta pela porta do suicídio. Eu só gostaria de te dizer duas coisas. A primeira delas, você não vai morrer. Você pode destruir seu corpo, mas não sua vida. Você vai continuar vivo. Isso significa um estímulo para que você fique. Fique. Porque o que tem que passar não é a vida que você está levando, é o problema que você está vivendo. E ele vai passar. Ele vai passar. Segundo, você não está sozinho. Nós estamos numa jornada, você e eu. O problema que você está vivendo, eu posso estar vivendo também, ou eu posso já ter vivido. É por isso que a gente caminha junto. Então tem milhares de pessoas vivendo o mesmo problema que você está vivendo. Você já pensou em olhar para o lado? Porque talvez você esteja olhando só para você. Já pensou em olhar para o lado? Nós estamos juntos. Essa não é uma caminhada individual. Essa é uma peregrinação, amigo, coletiva. Nós estamos todos no mesmo barco. Então, olha para o lado.
ouça, procure ajuda, procure ouvir alguém. Depois de ouvir alguém que já passou pelo problema que você está passando, você vai ver a força que você vai ter. Você vai ver o poder da solidariedade, o poder de ter um coração ao lado do seu. Então abra os olhos, pensa nisso, não abandona a caminhada. Tem certas coisas que a gente aceita e segue adiante. Tem outras que a gente muda. Eu não sei do seu problema. Não sei se ele pode ser mudado ou se você simplesmente tem que aceitar. Mas uma coisa eu sei. Você pode erguer a cabeça, você pode olhar para o lado, você pode dar a mão para a gente, para mim, para todos que estão ao seu lado e continuar vivendo. Porque nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro.
E para você que está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema o suicídio na visão espírita. Vamos agora anunciar os horários das atividades no Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado à Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece às segundas-feiras, às 21 horas. E a evangelização infanto-juvenil tem o seu horário durante as palestras de segunda e quartas-feiras, às 20 horas. E agora, vamos com a leitura de um capítulo do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, sobre a dor, com o nosso irmão Felipe. Não acho que devemos procurar a dor, mas a dor existe por um motivo. Ela diz: ei, escute, preste atenção. Você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira, a dor é informação. Dr. Jean Ornish. Para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. Você terá que se olhar frente a frente no espelho da própria consciência e, sem culpa nenhuma, descobrir um motivo pelo qual precisou adoecer. Não raro, criamos inconscientemente nossas próprias doenças para satisfazer certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas por outras vias. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas. E procuremos atendê-las de maneira saudável, sem a necessidade da doença. Pode ser que você esteja odiando seu emprego, seu casamento, ou esteja precisando de atenção de alguém que lhe é muito especial, por exemplo. Você não é o super-homem ou a Mulher Maravilha. Você é apenas um ser humano com infinitas possibilidades, mas também com necessidades que precisam ser atendidas. A doença apenas está querendo mostrar as carências da sua alma. O médico Jesus prescreveu o conhecimento da verdade como o caminho da nossa libertação. Qual a verdade sobre a sua doença? Por que motivos você precisou adoecer? O que você está querendo dizer às pessoas à sua volta com a sua enfermidade? Ao descobrirmos essas verdades, poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas doenças e necessidades emocionais. E quando isso ocorre, a doença não tem mais razão de existir. As palavras curar e cuidar têm a mesma raiz etimológica. Toda cura pressupõe um cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado em você. Fecham seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado.
estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo pareça estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplie a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles, que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade, e que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o Teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora e sempre, que assim seja, Senhor.
E assim, meus irmãos, vamos chegando ao final de mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E o material utilizado no programa de hoje foi a Revista Internacional de Espiritismo, número 7, os livros Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio, O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, e os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, Sérgio Santos, Célia Tomboli, Marielza Tiscati e mensagens de Haroldo Dutra Dias. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso grande mestre, que nos deu essa hora de programa. Agradecemos a você pela audiência e convidamos vocês a estarem juntos no próximo domingo, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo. E sempre lembrando aquela frase de esperança de Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Tenhamos todos uma ótima semana e que assim seja. Confia e segue feliz, fazendo bem a quem seja. Não guardes mágoa ou rancor de quem o mal te deseja. Esquece toda a tristeza, sorri pela vida afora. Acende dentro do peito a luz da fé que esplendora. Transforma espinhos em flores, fitas estrelas no céu. O amor de Deus não consente que ninguém caminhe ao léu. Abraça a cruz do dever, em silêncio sofre e canta. Se caíres sobre a estrada, a mão de Deus te levanta. Confia e segue feliz, fazendo bem a quem seja. Não guardes mágoa ou rancor de quem o mal te deseja. Esquece toda a tristeza, sorri pela vida afora. Acende dentro do peito a luz da fé que esplendora. Transforma espinhos em flores, fitas estrelas no céu. O amor de Deus não consente que ninguém caminhe ao léu. Abraça a cruz do dever, em silêncio sofre e canta. Se caíres sobre a estrada, a mão de Deus te levanta.